Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 20 de setembro de 2011, terça-feira. O verbete é o 2060. Tem 10 páginas, 61 elogios e 17 máximos. Eu chamo a atenção para o detalhismo, que tem 11 máximos. O tema, edificação conscienciocêntrica. A especialidade é conscienciocentrologia. Quem redigiu é mais um especialista da Universidade Aberta da Conscienciologia, o super especialista, que é o Everton, que está aqui e assessorado pela Nara. De modo que ele dá um banho de loja em vocês. Não adianta vocês acessar todas as suas bombas de efeito moral ou de hidrogênio. Ele liquida com vocês. Porque o negócio está uma perfeição, essas 10 páginas aqui. Eu chamo a atenção antes de ler, para vocês verem o que ele está dizendo sobre o tertuliário, que aí tem o resumo daqui. Ó. Agora, a definição. A edificação conscienciocêntrica é a construção técnica de ambientes especializados para pesquisa, experimentação e divulgação do corpus da conscienciologia, residências proexogênicas e, em especial, para abrigar as atividades das instituições conscienciocêntricas. O holopensene pessoal da ambientação conscienciocêntrica. O domicílio no campus conscienciológico, a casa do Tarzan afogada no verde, que é a Base Cat. Vocês sabem onde é que é isso, né? O conceptáculo proexogênico. Os projetos complementares, estrutural, hidrossanitário, elétrico, telefônico, internet, antena de televisão, ar-condicionado. A volumetria externa e interna. As ilusões de ótica. A cúpula do tertuliário parece ser menor vista por fora. Isso é ilusão de ótica, é mesmo. As camadas de energia sedimentando o holopensene da construção. A caricatura dos cenários extrafísicos. Eu li apenas um pedacinho aí do que ele está falando. Agora, ó, a argumentologia tem uma série de parágrafos. Um deles é a caracterologia, com 15 categorias de profissionais presentes no cotidiano das construções. Na tipologia tem 15 objetos, instrumentos imobiliários, componentes do recheio ambiental das edificações. Agora, na intrafisicologia, tem aqui diversos recursos, inclusive 9, que ele expõe para facilitar a orientação e explicitação dos componentes intrafísicos. Na parateuticologia tem 9 providências práticas inteligentes para se impedir a ocorrência de acidente nas dependências da edificação conscienciocêntrica. Isso aqui, ó, vale a pena todo mundo ver, muito sério. Na paraprofilaxia tem 12 itens aqui sobre a segurança institucional. Na tabelologia tem 9 modalidades de confronto ou conforto e respectivos objetos de estudo. Quer dizer, é um conforto que tem o confronto entre os objetos de estudo. Né? Vale a pena. Modalidade de conforto e objetos de estudo. Na experimentologia tem 28 pontuações do tertuliário. Essa aqui que eu peço para vocês verem, que é a primeira vez que se escreve com todos os detalhes dessa construção. Na heuristicologia, tem aí 8 dados interessantes do ponto de vista das instituições, etc. tal, e principalmente do CAEC aqui. Na remissiologia, dentre os 15 elementos, nós destacamos base intrafísica, condomínio cognopolitano, geopolítica desassediadora, mega empreendimento conscienciológico e residência proexogênica. Frase enfática. As edificações conscienciocêntricas são recursos especializados de fundamental importância para a utilização da realização das max proex, dos intermissivistas com passageiros evolutivos. Você já participou da construção de alguma edificação conscienciocêntrica? Qual a natureza de tal participação? A filmografia, ele apresenta um filme
que é uma vida fora de equilíbrio. Eu ainda não vi esse filme, não. Eu quero ver. Hein? Ah, sei. Compreendo. E outra coisa, na bibliografia tem 8 fontes diferentes. Agora, questionamentos aqui. Acho que experimentei clarividência viajoura. Ela funciona com a imagem do local visitado se projetando em sua tela mental, como se fosse a lembrança de uma imagem ou se vê realmente, como se visse com os próprios olhos ao vivo. Olha, na verdade não é bem isso não. Na verdade, na clarividência viajoura, você sai, vai lá e torna a voltar. E fim de papo. Não tem outro papo. Numa projeção, eu estava fazendo uns exercícios de complementação e a pessoa que estava de frente desaparecia a cabeça. Lembro que o mesmo ocorria nos exercícios do CAE. Poderia explicar melhor esse fenômeno? Isso aí é quando tem energia demais. Dentro do processo da parapsicosfera, então aquilo tampa, obstrui, faz um biombo e a pessoa fica lá atrás. Agora, ó, para o nosso mestre verbetógrafo, fatologia nona linha, ergonomia cognitiva e arquitetura pedagógica. Você pode explicar? Sim, a ergonomia cognitiva é uma preocupação, ações, projetos, técnicas para criar ambientes que ajudam a pensar. Isso, além do ambiente em si, tem muito do recheio decorativo. Então, seriam móveis, seriam as exposições. Então, são itens... Eu faço meu escritório. Exatamente. Itens que fazem a pessoa fluir melhor o seu pensamento. Na bibliografia tem uma revista que mostra lá, fala sobre isso, mostra lá os móveis desenvolvidos pela Hellworth. É uma empresa estadunidense que desenvolve móveis para escritórios. Esses móveis, quem não puder acessar essa revista, eles aparecem naquele filme Inteligência Artificial, que tem o rapaz, o menino, né, que é um robô. O quarto dele, o dormitório dele, mostram esses móveis, que são semelhantes ao que tem lá no escritório do Sr. Valdo, né? Não exatamente o design daqueles móveis, mas a ideia em si, que os móveis eles têm suportes para que você flua o seu pensamento com as informações, que você não tenha ruído na movimentação e acesso aos objetos. Isso é a ergonomia cognitiva. Então, a ergonomia o Bill Gates pensada. também tentou colocar na casa dele uma opção de coisa nesse sentido. O dia passando e a coisa acontecendo. Exatamente. Agora, a arquitetura pedagógica é aquela arquitetura que ela faz com que as pessoas elas possam, de alguma maneira, aurir algum valor, seja do ponto de vista de ajudá-la a se organizar, do ponto de vista de ajudá-la a se orientar no espaço, ou de perceber alguns elementos dessa arquitetura que possam transmitir algum tipo de valor. Por exemplo, uma arquitetura, deixa eu citar um exemplo aqui, o pórtico que se pensa construir aqui para o bairro Cognópolis, que ele tem uma base de arquitetura que remete à arquitetura grega. Então, o que vem junto com essa imagem dessa arquitetura? Existe uma transmissão ali de valores de harmonia, estética, leveza e também a conexão com o aspecto cultural, que a cultura grega, ela trouxe o quê? Valores de, além dessa harmonia, desse equilíbrio, seriedade, estudo, enfim. Então, essa arquitetura pedagógica, ela busca, então, transmitir valores. Isso é um aspecto da arquitetura pedagógica. Existe um outro aspecto da arquitetura pedagógica que ela é mais cotidiana, direta e, podemos dizer, até mais simples. Então, dentro dessa linha, tem a arquitetura sustentável, que ela procura, então, mostrar, através do próprio prédio, algumas técnicas que ajudam a integração com o ambiente, a economia de energia. Então, por exemplo, evidenciar, mostrar, deixar aparente a cisterna que recolheria a água da chuva. Tem alguns locais que a bacia sanitária, a caixa acoplada, ela é transparente para mostrar o quanto de água existe lá e o quanto de água é consumida em cada descarga. Então, são 2 aspectos aí da arquitetura pedagógica. Fatologia, terceira linha de baixo para cima. Ressarcimentos grupo-kármicos.
Como se relaciona você com o tema do verbete? Pode explicar? Bom, nós, mais à frente lá fala da lei da inseparabilidade grupocármica. E os ressarcimentos, então, fazem parte, digamos assim, se conjugam com essa lei e com o verbete no sentido de as edificações, elas estão aqui para que, através do que se faz dentro dessas edificações, se possa, então, transmitir esses conhecimentos, que seriam conhecimentos libertários. Tem até um binômio lá da edificação conscienciocêntrica e a TARES. Então, a tarefa do esclarecimento tem um dos suportes, é a edificação conscienciocêntrica. E é aí que se dá o ressarcimento. Então, a edificação conscienciocêntrica compõe a gama de suportes para esses ressarcimentos. Interaciologia, quarta linha. A interação concreto-ectoplasma. Quais os efeitos dessa interação? Bom, o concreto, o concreto aqui no caso seria o concreto mesmo, esse que é misturado com cimento, areia e brita, que faz a liga, digamos assim, faz a pega e molda os elementos arquitetônicos. E o ectoplasma, de certa forma, ele também faz esse amalgamento e ele compõe as edificações. Existe a edificação, a parte intrafísica e a parte extrafísica energética das edificações. E aí essa parte extrafísica, ela é composta também pelo ectoplasma. E aí entra o ectoplasma de quem projetou, de quem construiu, de quem frequenta. Porque esse verbete aqui, ele foi pensado e ele é exposto do ponto de vista do projeto, da construção e do funcionamento da edificação conscienciocêntrica. Na paradoxologia, terceira linha, o paradoxo da concretude efêmera diante da sutileza da ideia perene. Pode explicar? Quais ideias você considera perenes? Como relaciona a noção de ideia perene com o conceito de verdade relativa? De ideia perene com verdade relativa? Sim, a ideia é perene até o ponto em que vem a outra ideia e destrua aquela e tome o lugar. Que dura mais, a prolongada. Isso, se torne perene até o ponto que deixe de ser. Ou seja, aqui o conceito de perenidade é relativo, certo? Então ela é perene porque no momento ela é aquela mais consistente. Perene no sentido de que ela, até que não surja outra, ela vai se prolongar no tempo. Mas está bem colocado. Gostaria de saber se esses lugares onde são construídas todas as edificações tem uma espécie de alvará extrafísico ou existe uma limpeza do próprio. Na parte extrafísica, como isso funciona? E para que possam ser construídos todos esses propósitos físicos de edificações, tem sido ou se ido por esse lado ou ainda são dispensados alguns lugares e mais aceitos outros, por já estarem mais fácil de trabalhar, ou seja, limpos. Particularmente acredito no segundo, pois creio que se fosse pelo mais difícil, talvez não se obteria, no caso aqui, não obter-se-ia o resultado esperado baseado no binômio prazo-eficácia. Mas, enfim, gostaria de saber como funciona essa escolha. Você entendeu a complicação? Se eu entendi direito. O português dele está toda. E aqui é obter-se-ia. Isso. Se eu entendi direito, eu vou falar primeiro então da parte intrafísica. Aqui todas as edificações têm projetos aprovados e tem alvará da prefeitura e habites e tudo mais. Agora, quanto ao alvará extrafísico, eu não retirei nenhum. Programador, geralmente, quando fala, é o cara do computador, não é isso? Programador. É bem possível que seja. Por isso que eles querem tudo atrapalhado. Porque cara de computador não entende a língua, não é isso? A regra geral. Me perdoa o mau jeito. Mas do alvará... Isso aqui está confuso. Está meio confuso, mas do alvará extrafísico eu não retirei nenhum até agora. Mas eu imagino que... a fiscalização extrafísica existe, mas o alvará não existe. Eu imagino que, como eu coloco aqui mais para frente, nós estamos aqui fazendo uma caricatura das instalações extrafísicas. Então nós estaríamos aqui concretizando
ideias que, em tese, teriam sido planejadas e se faz da melhor maneira possível. Então, se elas estão instaladas, está funcionando bem, é porque realmente estamos, de certa forma, seguindo os planos, né, dentro do possível. Fiz o ECP3 nesse final de semana e fiquei impressionado com o estado de pacificação íntima e serenidade mental durante a SIM com uma das consciex que trabalharam junto ao EPICOM. Para compreender melhor a escala de lucidez, pergunto: qual o nível daquela consciex dentro da escala? Evoluciólogo, semiconsciex? Não, às vezes não precisa ser nem evoluciólogo, nem semiconsciex, mas é uma pessoa que já domina o processo da desperticidade, por exemplo, e extrafisicamente isso tem uma potencialização. Então aí ele é capaz de manter a serenidade mesmo enquanto está trabalhando, porque do lado de lá ele já afastou todos os processos extrafísicos negativos dentro daquele campo energético instalado. Então isso tudo pode ocorrer. Não precisa ser evoluciólogo, nem semiconsciex, ou teleguiado, ou serenão. Gente, faz favor, você pode falar. Everton, na neossinapsologia, na página 9, né, a primeira neossinapse, as neossinapses decorrentes do contato com o local inerte. Não, isso, a ideia assim dá para entender, eu queria que se desse uma aprofundada aí. Olha, quando eu coloquei isso, neossinapses decorrentes do contato com o local inédito, é isso? Então, quando existe um local que ele nunca foi construído, e aqui tem uma listagem aqui na frente, né, dos primeiros no planeta, isso, de certa forma, causa uma espécie de um choque quando ele é visto pela primeira vez. Eu tenho visto e recebido feedback aqui de muitas pessoas quando entram pela primeira vez no tertuliário. Então, isso acaba dando um impacto na pessoa e ela tem ideias, ela pensa a respeito disso e muitas vezes essas ideias são novas, são inusitadas, ela tem essa experiência. Toda experiência nova, em tese, a princípio, pode causar a consecução de ideias novas, não necessariamente, mas é nesse sentido. Você tem um impacto de um lugar novo. Quando as pessoas viajam e até veem pela primeira vez um lugar, não que esse lugar seja novo, pode ser muito antigo, está lá, mas então as pessoas, elas chegam lá pela primeira vez, também surgem certos impactos que fazem com que a pessoa pense, muitas vezes, em coisas que ela nunca havia pensado antes. Correto. Agora, na paradoxologia, esse paradoxo da instalação de portais interdimensionais no interior das edificações intrafísicas. Isso aí eu sei que existe tudo, mas talvez alguns exemplos aí que... O campo o curso do ECP3 é um exemplo, o ECP2 é um exemplo. A primeira vez que eu fiz o ECP2, isso que me chamou muita atenção, que há um contato interdimensional. Você ali há a instalação de um verdadeiro portal interdimensional. E isso ser feito dentro de uma edificação intrafísica, para mim é paradoxal, porque afinal de contas é a intrafisicalidade, é uma edificação, é o interior dessa edificação e lá dentro, né, no interior, no âmago de uma edificação, você abre um portal interdimensional transcendendo inclusive essa dimensão intrafísica. É óbvio que isso não precisa se dar no interior de uma edificação intrafísica, pode ser ao ar livre, mas dentro do contexto da Conscienciologia, isso aconteceria dentro dessas edificações. Tá, ok. Agora, a última coisa, a curiosologia, é lógico que eu li aqui e deu para entender, mas o que mais bateu o pino em relação a esse arquiteto aí, que isso aí deu tudo para trás, né? Eu não sei se foi isso, ele transpôs alguma coisa cultural, indevida lá, não sei o que... Eu não conheço a biografia dele toda. Eu sei que ele foi um grande arquiteto. Ele, depois disso aqui, ele seguiu fazendo muitos projetos, culminou com as Torres Gêmeas, depois ele seguiu fazendo outros, ganhou muitos prêmios. Eu não sei exatamente o que houve. Tanto é que está aqui na curiosologia, porque é o que chama a atenção ele ter construído um prédio que foi implodido e 29 anos depois, outro prédio que ele construiu foi implodido também. Aliás, só uma curiosidade aqui, um parênteses, 29 anos de diferença.
E 2 mais 9 dá 11 também, só para alimentar aquelas coincidências com 11 que o pessoal traçou aquela vez lá. Mas enfim, o que aconteceu aqui? O movimento modernista, ele tem uma série de preceitos que eles avançaram muito teoricamente, e teoricamente eles tinham muito cabimento, mas quando foram colocados em prática, se viu que eles não eram tão eficientes assim. Esse prédio aqui, esse conjunto habitacional, quando ele foi projetado e construído, ele ganhou prêmios, muitos prêmios mundiais também. Só que quando começou a funcionar, se viu que na prática não eram cabíveis aquelas imposições. Então tem algumas coisas que eu coloco aqui. As ruas convencionais, as pessoas estavam acostumadas a um modo de vida, e o espaço veio e se impôs. E aqui isso aqui também evidencia a eficiência da força do espaço. Ele realmente consegue impor uma maneira de viver para as pessoas, muitas vezes negativa, como foi esse caso aqui. Então as pessoas, elas se sentiram acuadas, se sentiram desorientadas. Não haviam esses espaços semi-privativos onde a pessoa tem um mínimo de domínio sobre o espaço. Então as pessoas tinham ou o interior das suas casas ou uma praça sem dono, que foi o local aqui. Outra situação, são muitas pessoas colocadas num pequeno espaço. Então 15 mil habitantes é uma cidade, é a população de uma cidade, colocada numa pequena área de 240 mil metros quadrados. Isso foi um outro erro. Eles criaram corredores muito grandes dentro dos prédios. É claro que houveram agravantes. Então, a conjuntura econômica. Esse prédio, ele propunha que as pessoas, que na época sempre houve muita segregação racial, e na época era um pouco maior, era para morar pessoas brancas e negras. As brancas não quiseram morar. Então a população negra nos Estados Unidos naquela época tinha menor poder aquisitivo lá naquele local. Então as pessoas foram para lá com pouquíssimo poder aquisitivo. A maioria das pessoas as famílias tinham pais que sobreviviam de seguro-desemprego. Então houve o problema espacial, arquitetônico, que foi o detonador de tudo isso, e esses agravantes. Então as pessoas mesmo começaram a depredar, e culminou com a quebra dos vidros. Os vidros quebraram, aí o ar frio congelou a canalização de água, e os canos explodiram e alagou tudo. Então, o pessoal gastou muito tentando reconstituir o ambiente, não foi possível. Isso é que é um arquiteto mal assistido. Eu ia perguntar isso, até dentro dessa análise. Ele tem um estigma, há um estigma do trabalho dele, porque a questão das Torres Gêmeas foi implodido. Esse projeto dele foi implodido. Você construiu alguma coisa por aqui. Mas, Valdo, você classifica vários tipos de estigma, né? Não, esse aí é estigma, sim. Arquitetônico, alguma coisa assim. Ambiental. Agora, Valdo, você vê a área lá também. Você vê, até hoje, nada foi construído. Eu vi um vídeo na internet, alguém caminhou por lá. Parece que lá agora virou um deserto, mas virou o mato, tomou conta. Um lugar lá também. E outra coisa, as Torres Gêmeas também, eles não fizeram construção, o negócio ficou meio... No local não... Tá a mesma coisa. No local da Torre Gêmeas não vão construir nada, pelo menos que eu ouvi lá. Foi. Eu nem procurei saber, porque eu sei que por aqui não tem nada que ele fez. Agora, gente, eu queria apresentar para vocês o busto da Anne Besant, que está aqui, ó. Mas ela era mais bonita do que isso. Aqui, ela está sendo apresentada já na condição de matrona, entende? Mas ela era bacana, essa mulher, fora de série, entende? É bem ela. Mas era mais moça, era mais... Tinha uma força presencial muito grande, essa mulher. Valdo, o que ela foi? Ela foi o principal braço direito da Blavatsky na teosofia. Foi essa aí. Agora, eu tenho uma leve impressão que ela está aqui. Essa aí sempre eu já tinha contato com ela. Aqui. Essa é ela. Eu já tinha contato com ela antes, essa aí. Quando eu comecei a estudar os processos da teosofia, ela apareceu para mim. Eu vi fora do corpo, tudo. Não, ela é fortíssima. Aqui, ó, deixar.
Ela é especialista nisso. Eu sempre falei, eles perguntavam para mim, o que você acha da teosofia? Eu disse, a Anne Besant é a maior. Muito mais do que a Blavatsky. É essa aqui. Agora, não teve muita chance, porque as coisas já estavam tudo constituídas. Ela fez muita coisa, mas não tanto. Agora, tinha muita força presencial, por isso que ela tem essa energia, esse cara. Essa é fora de série. Eu não sei de lá para cá o que ela andou fazendo, porque eu acho que ela teve uma vida nesse interregno. Eu não sei como é que foi. De lá para cá, eu não sei o que é que houve. Agora, ela é fora de série, de qualquer maneira. Everton, letra B. Aqui. Pelo conceito da geografia, a geografia estuda os espaços e a relação deles com a sociedade. E o seu verbete tem muito essa questão dos empreendimentos e a relação junto com toda a comunidade da CCCI. Não seria interessante também colocar, além, né, que não cita nada a respeito da geografia, do termo geografia, colocar na parafatologia a parageografia também, e a relação da parageografia com as sociedades, com as parasociedades? Tem lá, se você olhar lá na filiologia, tem a topofilia. A topofilia, que é um termo criado pelo um geógrafo sino-estadunidense, Fu Tuan, que ele fala, é um livro, né, Topofilia, é um dos maiores livros sobre geografia humana. Então, indiretamente, né, se fala. Qual é a página? Página 10. Na filiologia, tem a topofilia, que é a relação afetiva das pessoas com os lugares. Esse termo, esse conceito que explica por que as pessoas ficam vivendo em determinados lugares com uma imensa diversidade de fatores. Há diversidade de fatores. Como, por exemplo, as pessoas vivem no Japão. Lá tem furacão, tem tsunami, terremoto, vulcão. E as pessoas vivem lá. Elas têm um apego, né, pelo lugar, uma relação de afeto com o lugar. E extrafisicamente tem aqueles que vivem nesses lugares para ajudar. É o caso do esquimó em Montauk Bay. Everton, queria te perguntar, fatologia, de baixo para cima, página 8, sexta linha, a senha mnemônica. Você coloca, na fatologia, na parafatologia, coloca, penúltima linha, o amparo institucional e o amparo de função. E na crescendologia, página 9, você coloca no primeiro item o crescendo ideia, projeto, construção. Então, pensando esses itens, eu queria te perguntar como foi o processo íntimo de você a respeito da construção das diferentes obras que você fez. Olha, eu sou formado há 26 anos. Os primeiros 5 anos eu atuei com muito entusiasmo, né? Depois a coisa começou a ficar, né, profissionalmente muito interessante, mas já tinha, de certa forma, desvendado aquele como seria profissionalmente, né, ser um arquiteto. E eu até me questionei por um tempo, né, sobre a profissão, porque antes de escolher essa profissão eu pensei em várias outras profissões, né, desde medicina até artes plásticas, certo? E eu fiz aqueles testes vocacionais e o resultado foi direito. Então, eu disse, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu fiz arquitetura e depois de um tempo eu comecei a pensar, mas será que eu não devia ter feito alguma outra coisa? E 10 anos depois eu encontrei a Conscienciologia e achei algum sentido, então, para essa formação. Tem um cara que fala que é o seguinte, depende do dia que você fez o teste. A pessoa polivalente, um dia era de uma coisa, outro dia de outra, depende do dia. Então é preciso examinar, é o polivalente. De frutas. Mas, enfim, a Conscienciologia ela deu um certo sentido
para a arquitetura. E então, daí para frente, eu, óbvio, tentando conciliar com as outras coisas, me vi como sendo uma das mini peças dentro dessa ProEx, que uma das partes das minhas atividades seria projeto e execução das obras. Everton. Foi processo, por exemplo, para fazer o tertuliário, que foi uma das suas obras. Como você foi elaborando isso, crescendo ideia, projeto, construção? Como aí trabalhou com o amparo de função? Que coisas aconteceram? Olha, existem aspectos Houve retro? Não, existem aspectos que você, profissionalmente, depois de muito tempo, você já tem uma maneira, um modus operandi de trabalhar, que, de certa forma, isso já flui. Você tem lá os seus procedimentos técnicos todos, você tem as requisições, você, enfim, segue um processo projetual e criativo, que isso se aplica praticamente para todos os contextos. E, é claro, cada contexto ele tem uma particularidade. O caso aqui do tertuliário, existem os clientes, né? Nós somos os clientes, intrafísicos, extrafísicos, como eu falo aqui, mas havia uma espécie de um agente diretivo, né, no caso, que seria o professor Valdo, de onde fui para ele, fomos a ele para questionar alguns direcionamentos. E eu também ele já tinha falado sobre a ideia de um dia construir algo semelhante ao programa Roda Viva. Então, esses começaram a ser parâmetros para você delimitar um projeto. É óbvio que existem muitas inspirações astrafísicas. Desde o início aqui, quando eu participei do projeto do CEEC, inicialmente, do plano piloto, nós tínhamos inspirações muito fortes sobre ter verdadeiros telas mentais onde você praticamente vê. Eu, ao longo desse tempo trabalhando aqui, muitas pessoas já vieram para mim e me trouxeram desenhos. Olha, eu tive uma projeção e vi isso, e muitos desenhos semelhantes ao que se pensava fazer e ao que já estava feito. Então, houve inspirações extrafísicas, mas eu não posso dizer que houve um fato marcante, fiz uma projeção, fui num lugar e vi. Isso não aconteceu. Aqui você fala a caricatura dos cenários extrafísicos, no último item, não, penúltimo item, da parafatologia. Então, a ideia aqui é o que sempre se comenta aqui, o professor Valdo comenta isso aqui, e eu, particularmente, já tive, assim, vislumbres de locais, nada muito palpável, nada que eu acordasse e desenhasse, mas, assim, são impressões visuais que você tem. Então, se vê que... E também tem a questão das descrições, né, dos livros, né, de pessoas que viram e descreveram, que aqui se pensa em plasmar essas edificações. É óbvio que tem a transposição para a dimensão intrafísica, como o professor Valdo comenta do Pombal, que as pessoas volitavam. Aqui não há essa possibilidade. Então, existe uma transposição para essa dimensão. Caricatura justamente por causa disso, porque lá as condições são outras. Lá tem a questão de formas, pensamentos, plasmagem, é uma realidade muito concreta, mas paradoxalmente volátil. Você tem a efemeridade das formas, né, das instalações, que aqui você não tem. Everton, aqui no B, voltando nessa ergonomia cognitiva, você sabe se tem algum site que a gente possa ver esses móveis dessa empresa que você falou, de outros, nessa linha? Olha, eu não sei, isso aqui eu não pesquisei, não segui pesquisando isso para ver o encaminhamento, mas é fácil. Você quer ver, você quer anotar aí, é HAWORTH. A empresa é essa estadunidense que projetou os móveis que apareceram no filme Inteligência Artificial. Então, isso eu penso que não é difícil não de encontrar. Everton, aqui no ar, na página 11, quando você fala da curiosologia, na última linha, quando você coloca constituindo verdadeira floresta urbana, por que você botou floresta e não cemitério? Não o quê? Cemitério urbano. Não, mas isso aqui não é... Isso eu estou falando literalmente, não é metáfora. Virou uma floresta mesmo. O mato tomou conta, existem árvores imensas lá. Não, Tá.
É floresta mesmo. Floresta mesmo. O local houve uma arrasia, demoliram tudo, limparam e o mato tomou conta. Matão. Por isso que está ali verdadeira floresta, floresta então de verdade. Como a Fordlândia aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, aquele local que o Ford criou, que teve gente morando, e agora a floresta tomou tudo. No caso é urbana, porque é uma floresta no meio da cidade. Tá. Você não pensou em Brasília, não, aqui? Você falou alguma coisa? Em Brasília, você não acha uma... Eu acho que Brasília tem alguns problemas, sim. O primeiro é que ela nasceu pequena, né? Não se previu lugar para os mordomos e para os garçons morarem. Não houve previsão, né? Não houve. São as cidades satélites. Exatamente. Os motoristas também. Tá, obrigada. Everton, aqui na Curiosiologia você usa a expressão genius loci, né? Genius loci. Isso aqui tem a designação mais inicial, falando do espírito, do lugar, tinha alguma coisa assim mais, com a conotação mais até religiosa, mas aí teve um cara chamado, o nome dele aqui é Norbert Schuss, Christian, ele trouxe esse termo para a arquitetura, onde ele fala sobre a interação entre lugar e identidade. Então você projeta algo, não importa o âmbito, se é no âmbito da edificação ou no âmbito da urbanidade, e este projeto ele deve ter um objetivo de satisfazer os seus usuários e se estabelecer lá uma utilização satisfatória. Quando isso acontece, se diz que foi instalado o genius loci. Se isso não acontece, não foi instalado, que foi o caso aqui. Não houve uma interação entre o lugar e as pessoas, não houve a criação de uma identidade. Então, por exemplo, Tertuliário, ele foi projetado especificamente para essa atividade. E ela acontece muito bem dentro do previsto. Então, aqui foi instalado o genius loci. Meus traços fortes são facilidade de compreensão, boa memória e capacidade de aglutinar pessoas. Venho trabalhando com esses traços na área de pesquisa da minha universidade, na medicina. Atuo em conjunto com a USP, Universidade de São Paulo, e se estabeleceu boa parceria de estudo científico e cosmoético. Acho até que encontrei minha dupla evolutiva, que agora está vivendo em outro país. Meu problema é que eu preciso ter mais disciplina, dedicação e me concentrar mais. O senhor poderia me dar umas dicas sobre como dar continuidade a esse trabalho? Olha, eu acho que você, que é uma senhora muito séria, de vez em quando ela escreve para cá, você precisa de ter um laptop e andar com ele por todo lado. Isso vai organizar você. Eu acho que é o melhor que faz. E junto com isso, o dia que você puder, se aparece por aqui e vão ver os cursos aí da Apex, para ver, porque às vezes a Apex pode te dar algumas inspirações para você entrar em mais detalhes da disciplina do seu trabalho. Eu acho que isso aí pode ajudar. Só aproveitar então, tem um curso na Apex que é feito inclusive em ensino à distância, que é o autogestão existencial. A proposta é a pessoa aprender a gerenciar a sua própria vida, levando em consideração a programação existencial. Então, se a Teletertuliana tiver mais interesse, é só acessar o site www.apexinternacional.org e pegar informações sobre o curso Autogestão Existencial. Agora, Everton, isso aqui é para você. Poderia comentar sobre o hospital que será construído na Cognópolis? Haverá terapia convencional junto com a conscienciológica? Poderia detalhar? Sai dessa. Sinto-me extremamente pelo menos hotel desautorizado. Já vai aparecer um hotel. Eu não tenho conhecimento desse hospital, não estou participando desse projeto, mas informamos que haverá a construção de um hotel aqui, ao lado do CAEC, com 100 leitos. Que saída tem o intermissivista que mora numa cidade sem uma instituição conscienciocêntrica? É possível ter eficácia máxima na PROEX nessa condição? Olha, ele vive no Rio de Janeiro, pelo menos, mas não sei aonde.
Então, pelo menos ele tem alguma coisa lá, né? Não, a gente pode viajar, né? Existe avião, automóvel, a estrada, até que não é tão ruim. Por que a projeção semiconsciente é considerada sonho lúcido? Já que a única diferença de sonho lúcido e sonho natural é que a pessoa simplesmente percebe que está sonhando e pode, até certo ponto, controlar os cenários oníricos. Por que podemos dizer que o sonho lúcido é próximo da projeção consciente e nesse tipo de sonho nada percebendo do plano extrafísico? Olha aqui, você precisa estudar mais. Uma pessoa entra no sonho e aquilo vira projeção e ela fica com consciência absoluta fora do corpo. Isso depende da condição, muda tudo. Olha bem o meu livro, Projeciologia, que eu falo como é que a pessoa, através do sonho, ela chega à projeção. Se a consciência pode dormir fora do corpo, como fica o entendimento que a consciência jamais fica inativa? Sim, ela mesmo dormindo, você acha que você está inativo? Inativo na minha terra é só o corpo cadavérico, sem consciência. Esse é inativo, mas a consciência está o tempo todo. Tem gente que depois que dessoma é que pensa mais. Everton Rosa, aqui na letra B. Eu gostaria que é uma curiosidade, porque eu sou assim totalmente desconhecedora da arquitetura. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre as construções redondas e quadradas do ponto de vista energético, desperdício de cantos, de quinas, que você me pudesse dar uma explanação sobre isso. Porque há uma literatura chinesa que comenta alguma coisa, não sei se isso tem veracidade ou não. A arquitetura, do ponto de vista das formas mais arredondadas, poderíamos dizer que, nesse sentido, a energia fluiria mais. Mas, pensando, por exemplo, vamos comparar aqui o tertuliário, né, esse espaço aberto e redondo. Aqui, a energia ela flui muito mais, independente até do que está se fazendo aqui, né? Porque aí há uma sobreposição e um sinergismo muito grande. Agora, isso é também do impacto na percenidade. Vamos ver, então tem a energia em si no local que ela fluiria mais, mas isso também interfere na pessoa. Ela aqui ela se sentiria mais aberta, mais ampliada do que, por exemplo, em uma edificação labiríntica, onde você não vê o fim, onde você não vê os outros compartimentos, por exemplo. Não, eu estou só lembrando que é bom lembrar para ela que tem aquela lenda indígena, né? Que as casas de índio, aquelas construções que eles fazem, a maloca, ela tem que ser redonda, porque se você deixar um canto, o espírito mal fica ali, escondido, para atacar você. Tem muita questão. Então, todo canto tem espírito mal. Isso é de índio. Agora, eu acho que... processo alvará extrafísico. Até comentei aqui com a Nara, queria ver a opinião do Everton e a sua também. Essa questão indígena, muitas vezes, tem isso de, às vezes, invadir determinado território, que extrafisicamente os índios continuam lá, e eles, então, atacam, porque aquilo não foi negociado extrafisicamente. A gente poderia fazer uma analogia, né, com existe também aquelas construções que rodam igual essa. Quando a gente enjoa da casa de vocês, eu olho pelo outro lado. Existe dessas coisas que vocês tinham que lembrar. Olha aqui, ó. Estou lá. Mas se eu enjoo da cara de vocês, eu olho para aqui. Ó, muito melhor. Entendeu? Tem que lembrar que esse item está lá esse item está lá na pontuação, né, do tertuliário. Plataforma central giratória. Mas ele existe. O Everton, ainda gostaria de tirar outra dúvida em relação ao posicionamento das casas, da arquitetura, em relação aos pontos cardeais também. Isso tem lógica? Isso aí? Não, eu não vejo nenhuma lógica, quer dizer, do ponto de vista da energia, isso não vejo lógica nenhuma. O pessoal da yoga fala que você tem que dormir com a cabeça para o norte magnético. Eu não vejo nenhum sentido nisso. Agora, do ponto de vista
geográfico, aí dos pontos cardeais, aí sim, em relação ao Sol, a trajetória aparente do Sol, em relação aos visuais, em relação às sombras, em relação aos ventos, isso sim faz muito sentido, deve ser muito observado. Obrigada. Estava comentando com o Everton hoje antes de começar, que o tertuliário é uma síntese da consciencianologia, né? Que é a consciência no centro. Né? Então dá uma ideia, uma metáfora construtiva da ciência consciencianologia, né? Então, é uma consciência afundada no centro. Everton, tudo bom aqui em cima? Ainda nessa questão em que estão a falar da questão da edificação sobre trabalhos bioenergéticos ou parapsíquicos, então todas aquelas edificações ao longo da história da humanidade, civilizações antigas, elas foram mais na questão psicológica da pensenidade da consciência, ou haveria algum efeito otimizador, na sua opinião? Quer dizer, a parte esférica ou semisférica ou a piramidal, isso iria realmente influenciar ou nem por isso? Seria mais psicológico? Eu acho que tem as duas coisas, porque tem a questão da energia da forma, a força do espaço que eu coloco também aqui na frente. Então, isso existe, há uma influência sim da edificação sobre as pessoas que estão lá e vice-versa. Então as pessoas sofrem um impacto e isso mobiliza a pensenidade delas, que por sua vez vai influenciar o espaço. São aquelas camadas pensênicas, energéticas, que vão configurando o holopensene do lugar, a egrégora do lugar. Então aí há um sinergismo, há uma influência de um sobre o outro. Então o espaço ele interfere na pensenidade, no comportamento das pessoas e por sua vez essa energia toda holopensênica interfere nas edificações. E essas edificações elas podem então potencializar as atividades, potencializar a questão pensênica das pessoas, as atividades que estão lá. Seria mais um reforço, assim, um sinergismo, um complemento. Sim. Não seria o principal. E tem a contrapartida negativa, pode-se gerar energias tóxicas. Nós estamos falando aqui da questão dos estigmas. Existem os estigmas ambientais, existem os locais perturbados, intoxicados, devido às atividades que foram colocadas lá. O professor Valdo comenta muito lá das pirâmides de Yucatán, onde houveram sacrifícios humanos. Esses locais eles estão intoxicados, a pessoa vai lá e ela pode sair de lá doente, inclusive. Então a energia e os espaços, as edificações, eles são realidades indissociáveis. Tá bom, obrigado. Lá no Yucatán você sente as energias negativas a quilômetro de distância das pirâmides. Eu fui lá nas pirâmides fora do corpo. Fisicamente eu não quis ir. Eu não dava. Mas agora a distância física, quem entende energia, nota, não, por aqui tem umas energias muito bravas. Você vai ver o local, a direção das pirâmides. É pesado fisicamente. A visita física é pesada. Uma curiosidade, em relação às pirâmides do Egito, qual que é a sua opinião em relação a elas do ponto de vista da construção? O que você tem de ideia sobre isso? Olha... Porque muito se fala, né, da extrema dificuldade que seria de ter feito aquilo, quer dizer, a construção naquela época, inclusive. Existem as linhas que falam de uma tecnologia alienígena, coisa parecida, mas eu já vi estudos sobre a viabilidade técnica com a realidade da época, para eles carregarem aqueles blocos de dezenas de toneladas. É claro que nós temos que pensar também que naquela época a mão de obra humana era altamente descartável. Que morresse 100, que morresse 200, isso não interessava. Chegavam lá milhares e milhares de escravos vindo de todos os lados. Então, eu não tenho como afirmar que não foi uma tecnologia alienígena, mas eu penso que não foi, né? Eu acho que foi realmente, o pessoal desenvolveu tecnologias, como esses estudos mostram, e construíram aquilo. Acabei de fazer o ECP3 aqui no Rio. E estou numa crise por conta da insatisfação no meu emprego. Tenho também outra atividade que adoro executar, mas ainda não está dando a rentabilidade que preciso para ter flexibilidade e voluntariar.
Tive vários insights sobre a implantação da Evolucim aqui no Rio, inclusive sobre técnicas a serem utilizadas com abordagem conscienciológica. Toda essa responsabilidade me assusta. Me oriente, por favor. Isso é uma senhora. Olha, o ideal para você vai estudando aí e deixa as coisas assentarem. Quando tiver assentado, você pensa o que você vai fazer de renovação. Vai com calma e vamos pensar positivo para abrir o caminho. Professor Everton, a edificação conscienciocêntrica do tertuliário foi a sua mega obra até o momento? Sim. Definitivamente. Fiz o ECP3 nesse final de semana que passou. Quando o curso acabou, estava leve, me sentindo muito bem. Porém, agora estou sentindo uma pressão muito forte no front chakra, no cardio chakra. Estou me sentindo mal, com calafrios e enjoo. O senhor poderia me orientar? Olha, está bem, mas olha, é preciso de ver que tem um processo seu aqui, ó. Estou sentindo físico. Observa bem. O que você andou comendo de ontem para hoje? Como é que foi? Que houve? Tem algum processo físico junto com isso? Alverbetógrafo. Soube que a Aracê enfrentou alguns problemas extrafísicos após a edificação da instituição. Gostaria de saber o que é necessário se saber sobre um terreno escolhido para abrigar uma IC e como podemos higienizá-lo para esse fim. Bom, quando vai se procurar uma área, eu já tive a oportunidade de participar de algumas, né? Inclusive lá com o João Aurélio, lá no Rio, lembra, João? As sondagens de locais, você tem que pensar em aspectos práticos, intrafísicos também. A questão da acessibilidade, a questão, né, se tem inundações no local. Segurança. A questão da segurança é fundamental. A questão da solidez do próprio solo, a questão urbanística, se não está projetado na previsão. Se tem água, né? Se tem água, a questão de instalações elétricas, enfim. Se não está pensado em nenhuma ampliação, passagem de estradas ou coisa parecida por lá, os índices construtivos se atendem. Se pode construir dependendo de quantos andares devido ao aeroporto. Exatamente. Tem uma série de aspectos legais, estruturais e naturais do local. E a questão da sondagem extrafísica, quer dizer, ainda antes da sondagem extrafísica, tem a questão das informações. O que aconteceu lá? Eu sei de casos aqui em Foz, de instituições aí que se instalaram em locais onde houve tragédias, onde houve assassinato, e as pessoas têm medo de ficar lá, e, enfim, né, questões assim factuais aqui, menores, é claro. Mas, enfim, buscar informação sobre ocorrências, o histórico da área e, finalmente, uma sondagem bioenergética. Ver pessoas que têm experiência, que são habilitadas para ir no local e fazer uma prospecção lá, fazer um assessoramento energético do local. Everton, aqui no A mesmo, ali na página 8, na final da sexta linha, a GESCOM de segunda ordem, você pode explicar? É que a GESCOM de primeira ordem seria o livro, né, que ela transcenderia ao tempo, né? Aí mais embaixo, na é quinta linha de baixo para cima... E o que é GESCOM? A vida útil da construção. Como é que se calcula isso? Fiquei curioso. Isso aí, existem normas para isso. A princípio, a construção, ela duraria 50 anos, a princípio, né? Tem dados também contábeis que em 40 anos, isso eu não poderia falar 100%, que não é bem a minha área, mas em 40 anos a construção ela já seria totalmente depreciada, alguma coisa assim. É uma tapera. Isso, Por exemplo, as casas da Vila A foram vendidas pelo preço do terreno, porque a construção já tinha sido 100% depreciada lá na contabilidade da Itaipu. Depois isso é o que eu ouvi falar. Só serve para fazer filmagem, quando o casal vai se esconder. Enfim, isso aí da Itaipu eu ouvi falar. Por exemplo, eu sei que tem uma catedral, não recordo bem o nome agora, que ela foi feita em São Francisco, me parece, onde o pessoal da Itaipu foi contratado como consultor, porque eles queriam que ela durasse 300 anos.
Então, aí eles usaram lá as técnicas deles lá. Ela foi feita toda em concreto, por isso que chamaram o pessoal... Aqui mesmo na cidade também tem os esqueletos, né? Aqueles que começaram, acabaram e que acabaram virando tapera. Antes de nascer, ele já morreu. Não é isso? E uma última pergunta, só para concluir, Everton. Na página 9, em trinomiologia, ali na terceira linha você põe, né, a busca da eficiência energética e bioenergética, evidenciando a evolução da tríade vitruviana, utilitatis, venustatis, fermitatis. Você explica essa tríade para mim? Sim, essa aí é uma tríade do Vitrúvio de muito tempo, que ela é utilizada até hoje também. Seria utilidade, beleza e firmeza. Seria função, forma e técnica construtiva. Nos dias de hoje, de um tempo para cá, se busca, como se falei aqui, a evolução dessa tríade, porque ficaria um quarteto, digamos assim. Seria função, forma, técnica construtiva e eficiência energética. Então seria a transcendência, a evolução dessa tríade. Então não se buscaria satisfazer somente forma, função e técnica construtiva. O prédio ele precisa também funcionar com eficiência, com economia, seria a questão da sustentabilidade. Ok, obrigado. Everton. Everton. Sobre o megacentro cultural, você poderia dar uma aprofundada, como que, é lógico que é do Niemeyer, mas se houve participação sua de levar dados para o Niemeyer, como é que foi feito esse projeto? Tudo? Nós fizemos reuniões aqui, onde nós compilamos o que é chamado Programa de Necessidades. Quais itens, quais compartimentos seriam necessários para atender a nossa demanda, a funcionalidade do prédio. E isso foi levado para ele. O pessoal lá da IEC levou para ele e ele fez um projeto pensando mais ou menos nisso. Nós já temos uma reunião marcada para daqui a 30 dias, onde nós vamos rediscutir isso para retroalimentar, ou seja, para passar mais informações ou informações mais específicas lá para o escritório do Niemeyer quanto à definição do projeto arquitetônico. Agora, independente do megacentro cultural, o que você acha da arquitetura do Niemeyer? Que geralmente tem formas arredondadas, né? Desculpa a pergunta, mas... Olha, o Niemeyer é um gênio incontestável, mas eu penso que ele é um grande escultor enquanto arquiteto. Everton aqui no ar, Tânia Guimarães. Eu teria primeiro 2 sugestões para fatologia, pode falar, e depois uma questão, tá? Posso dar sugestões? Claro, por favor. Logo na primeira linha, você coloca a Universidade Aberta do Voluntariado. Isso eu tinha usado até no meu livro, que é um conceito da Nara, né? Aí você botar a sigla UAV. Olha, até onde eu sei, esse conceito é do professor Valdo. Quer dizer, eu ouvi primeiro ele falar. Não, é o artigo dela. Só para esclarecer, quando eu menciono no meu artigo, é porque a gente já tinha mencionado várias vezes aqui. A primeira vez que o professor Valdo mencionou isso foi... Primeira vez não, mas que ele efetivamente falou mais sobre isso, foi um pouco antes da Feira do Livro, aqui, em que a gente, na Feira do Livro, utilizou essa expressão. Mas a expressão nos 10 anos do CEEC, primeira década, a expressão é do professor Valdo e eu utilizo frequentemente quando eu escrevo algum artigo dentro da Conscienciologia. Você tem um artigo que saiu na Conscienciologia sobre holotecnologia, né? O AV, né? Eu até usei também no meu livro. Ok. Então eu estou sugerindo colocar na frente a sigla, o AV. Vê o que você acha disso. Além disso também, na página 8, depois que você coloca terceira linha, não, quarta linha, depois da livraria, o restaurante, eu estou sugerindo que você coloque o espaço Sabor e Letras, a nossa cantina. Tá? Agora, a questão que eu quero fazer para você é na página 8 também, na sexta, no final da... Não é essa. Essa já perguntaram. Já perguntaram.
Não precisa, eu ia perguntar essa GESCOM de segunda ordem. Já foi perguntada, né? Então tá, muito obrigada. Na página 8, na parafatologia, na quarta linha, você coloca a cláusula da Proexis. Você pode expandir a relação aí que você quis explicitar, mais nesse contexto da edificação? Penso que, obviamente, todas as Proexis têm várias cláusulas, e para algumas consciências, essas cláusulas envolvem a participação em construções de edificações conscienciocêntricas. Então, seria uma cláusula específica em relação ao tema. Eu acho que isso faz parte das Proexis, penso que isso faz parte da minha Proexis. Então, seria uma cláusula das Proexis das pessoas, das consciências envolvidas com a conscienciologia. Até pensando aqui, extrapolando, penso que a maioria de nós está envolvido, né? Essa cláusula deve fazer parte da maioria dos conscienciólogos, porque não é só aquele que está lá projetando e construindo. O tertuliário aqui houve a participação maciça de praticamente toda a comunidade conscienciológica. As pessoas se envolveram, como eu coloquei aqui na fatologia, captando recursos, aí as pessoas montaram cursos, não é? Foram dar curso especificamente com o lucro alocado para a construção do tertuliário, as pessoas fizeram telemarketing. Então, eu não tenho o número, mas o número foi altíssimo de pessoas que se envolveram na construção, por exemplo, do tertuliário. Então, direto ou indiretamente, isso faria parte da cláusula das Proexis da maioria de nós. Se for lembrar lá a frase enfática, né, que é um recurso especializado, né, fundamental para a realização das máximas Proexis. Então, é óbvio que todo mundo, que se pode fazer atares sem as edificações, mas que as edificações otimizam, né, essa atividade é um fato incontestável. Everton, na página 8, em Principiologia, na segunda linha, o princípio da harmonia do todo ser o somatório de detalhes imperceptíveis. Eu vejo que isso pode se expandir para várias áreas, mas na área da construção, da arquitetura, isso é um fato. As pessoas vêm aqui e têm uma visão geral, mas dificilmente as pessoas vão poder captar, né, o que forma essa visão geral harmoniosa. Então, vem desde a pedra que está aqui com a pequena saliência, que forma uma sombra, que ela está com um canto aqui, o canto está chanfrado, o recorte do piso, o piso que ele foi colocado lá em cima em diagonal para que a confluência das juntas com a curva não ficasse fora de harmonia. Então, a pessoa olha, ela tem uma apreensão de um todo harmonizado. Ela, não sendo da área, ela não consegue perceber o que fez com que esse todo fosse composto, que são esses detalhes. Não, o Everton fala da questão das cadeiras, né? Aqui, sentado aqui em qualquer lugar do tertuliário, você não vai enxergar por trás de outro. Mas a maioria das pessoas não enxerga por trás de outro, mas não é consciente disso. Provavelmente não se deu conta que isso foi projetado para ser assim. A posição das cadeiras para que nenhuma pessoa fique enxergando por trás de outro, atrás da cabeça de outro, né? A pessoa não é biombo da outra. Segundo os orientais, é bom aplicar o Feng Shui antes da construção da casa e antes de colocar os móveis. Isso realmente funciona? Isso é com você, viu? Olha, a questão, o Feng Shui, ele fala de energia, né? Alguns aspectos energéticos. A energia é um fato, mas essas orientações são muito contestáveis. Eu, particularmente, não uso, acho que não faz sentido. Tem alguns aspectos, por exemplo, que diz que a parte mais importante de uma residência é a cozinha. Discordo totalmente. Eles falam do ambiente de trabalho separado do ambiente da criatividade. Então, eu penso que tem uma série de incoerências. Eu não Para uma pessoa não de uso. idade, o mais importante é o banheiro. Eles esqueceram disso. Eu não aplico e penso que é muito, muito contestável. Tem alguns aspectos que são interessantes, mas aí isso não quer dizer que o todo seja válido. Muito bem. Na fatologia, página 8, última linha, poderia comentar o palimpsesto urbanístico?
Isso é uma expressão que eu transpus... Olha, quem está perguntando é arquiteto e urbanista. Isso. Isso é uma expressão que eu transpus para a arquitetura. Então, palimpsesto seria o papiro ou pergaminho que teve o seu texto raspado ou apagado para escrever outro. Então, o palimpsesto urbanístico é que, na realidade, a reurbanização, você não retira e coloca em outro lugar, ou você não vai necessariamente para outro lugar, você tem que utilizar aquela mesma área, reconfigurá-la, e para que lá você, digamos assim, reescreva a arquitetura, você refaça, recompõe. Desestigmatização em alguns casos. Exatamente. Poderia comentar sobre a energia existente no centro histórico de várias capitais brasileiras? Até que ponto é válido restaurar esses lugares como patrimônio histórico? Olha, eu penso que sempre é válido restaurar, sempre é válido reurbanizar, e a questão dos prédios históricos, a legislação é específica, porém aí existem alguns problemas, que esses locais históricos, se vê aí uma série de notícias mais em cidades do Nordeste que são mais antigas, que a legislação, ela proíbe que a pessoa faça a demolição, que ela transforme fachada, e somente que eles não cumprem alguns aspectos da lei, que é o subsídio para que as pessoas mantenham. Então, existem muitos locais históricos que estão se deteriorando, ficando então com a energia intoxicada, poluindo visualmente e então energeticamente esses centros urbanos. Então, tem-se que, sim, reurbanizar, tem-se que, sim, restaurar, desestigmatizar, mas esses aspectos ocorrem. Então, muitas vezes, é um impasse jurídico até. Tenho 35 anos, estou longe de ter estabilidade profissional, sou fumante e notívago. Por outro lado, tenho grande facilidade de entender os conceitos da conscienciologia e sentir a movimentação energética. Quando trabalho com energias, percebo, mesmo que de leve, as manifestações extrafísicas. Como posso entrar de vez na conscienciologia, mesmo não tendo muito dinheiro no momento? Primeira coisa é o seguinte, nós não vamos te convidar para você vir aqui porque você é fumante. Aqui não tem isqueiro. Então está danado, né? Ia ser um problema para você. Não tem isqueiro, nem cinzeiro, nem nada que possa fazer. Então, acabe primeiro com o seu fumo, depois apareça que a gente dá um banho de loja. Agora, vem sem fumar, que é o melhor que faz. Isso não é tão difícil. Qualquer coisa, se interne a temporada, para você não subir pelas paredes. Né? Internar vale a pena. Não, para ninguém, por isso que eu estou falando, mas é o caso, nós convidamos as pessoas, mas quando o cara é fumante, ou é alcoólatra, ou o negócio é bravo, a gente não pode convidar para vir aqui, que nós não temos ambiente para isso aqui, senão fica igual aquele cara lá, lembra? Chegou e falou, não, eu preciso de uísque. Ou o outro que chegou com cinzeiro, uma opção de coisa com ele. Aqui, ele mesmo trouxe cinzeiro, que é uma opção de coisa. Assim, ó, aqui nós não permitimos isso. Se você for fumar, tem que ser bem longe. Agora, nos Estados Unidos, eles já estão proibindo até outdoor, né? Fora, né? Em tempo aberto. Não, vamos lembrar que existe uma lei que não se pode fumar em ambientes, né? Pois é. Um agrupamento de pessoas, né? Pois é, mas é que ele vir para cá, ele vai brigar com a gente. O Everton, aqui no ar, queria falar sobre o plano diretor da Coquinópolis. A gente sabe que tem um plano diretor que ele precisa ser repensado, revisado aí. Queria ver como que você vê o plano hoje e o que você acha, quais são as dificuldades que tem para se implementar esse projeto aqui, de fato, aqui. Olha, eu conheço a proposta do plano diretor para cá. Até onde eu sei, ela não está detalhada ainda do ponto de vista de estar pronta para ser implementada. Se eu tiver algum arquiteto aqui que está trabalhando ativamente nisso e eu estiver dizendo está desinformado, por favor, me corrija. Mas até onde eu sei, não está detalhado para ser implementado. Então, falta ainda esse detalhamento. Até onde eu vi, penso que ele está de acordo. Então, o que falta para implementar, talvez, é o detalhamento disso, se ampliar um pouco mais a discussão, mas até onde eu sei, as coisas estão caminhando. Everton,
A gente sabe do seu trabalho, né, intenso, importante na questão dos verbetes, né? Eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente. Como é que é essa questão da arquitetura dos verbetes? A gente sabe que você faz um acabamento aí. O que esse seu trafora, essa sua formação, acabou contribuindo para que você hoje seja um excelente arquiteto dos verbetes, que a gente sabe muito bem? O grande arquiteto é o chefe aqui, né? Não tem nada comigo. Você é um auxiliar e tanto, hein? Não, existe a estilística, né? O conforme, né? A forma do verbete, ela é primorosa, né? Ela foi, todos nós, né, pudemos acompanhar aqui o professor Valdo ao longo do tempo indo lapidando esta forma dos verbetes. E eu, modestamente, sugiro alguma coisa, né? Às vezes, né? Ele vive, né, sempre pedindo a opinião de todos e tentando contribuir para ajustar o máximo possível dentro dessa estilística. A formatação é a arquitetura da redação. Vamos entender bem isso. Eu procuro me inteirar ao máximo. Eu demorei 40 anos para ter essa ideia aí. E outra coisa, já tinha uma ideia anterior, mas seguindo aquela orientação do princípio que os fatos orientam a pesquisa, a gente foi mudando. A coisa mais séria do verbete é que eu tinha 28 sessões básicas, que a gente começou, aí não assustou ninguém, e eu fui aumentando. Hoje nós somos 75, quer dizer, eu aumentei exatamente 200% praticamente de tudo, com o tempo. E hoje eu estou aumentando o conteúdo, porque se a forma foi problemática, o conteúdo é muito mais, até hoje. Eu, por exemplo, eu quero trazer aqui qualquer hora certos verbetes também, que ainda nem mexi ainda, ninguém está sabendo. Um deles, por exemplo, é terrível. É os para-efeitos da Autofiex. Poxa. Esse, eu acho que eu vou até levar aí, quando tiver tal reunião aí da turma lá, das coisas, eu vou levar da sexta-feira, eu vou levar, para o povo saber. Para efeito da Autofiex. Agora veja, isso eu desejaria saber se alguém já tem isso para ver. Sim, claro. Nós vamos fazer uma lista de pessoas. Fazer uma lista de pessoas. Na verdade, estava discutindo. Então veja, esse é conteúdo daquilo que eu estou falando. Eu estou dando um exemplo do que é conteúdo. Agora, esse, por exemplo, da Autofiex, é uma das coisas mais básicas que está acontecendo comigo. Eu estou passando por esse transe. Não é bem conflito, presta atenção. É um transe pesquisístico. E eu estou nessa. Agora, isso envolve uma série de coisas. Por exemplo, envolve a para-sementeira e a para-colheita. Vê se me entendem. Agora, eu já tenho 7 itens básicos do processo que ocorre. Agora, eu quero dizer para vocês que esse aí não é mais entrelinhamento. Eu estou fazendo a coisa clara para me ajudar na próxima vida. E eu vou pôr na enciclopédia por causa disso. Se for preciso, eu ponho até no dicionário para repetir. Porque tem gente que já me pediu para colocar certas coisas da enciclopédia no dicionário e certas coisas do dicionário na enciclopédia. Mesmo que seja concomitante, que seja, entende? Redundante, que seja repetido, bato-pensênico, que eles acham que isso pode ajudar a questão do auto-revezamento. Em parte, eles têm razão. Mas ainda na resposta, por exemplo, essa forma, como eu disse, né, primorosa e cheia de detalhes, um dos meus papéis eu estudo alguma coisa dentro lá das ferramentas, né, do Word, no caso, para viabilizar com mais facilidade esta forma e as requisições aí que o professor Valdo faz para otimizar o trabalho. Só queria aproveitar aí a deixa da pergunta da Eliane, que no próximo balanço, o Everton foi convidado, vai apresentar sobre a condição do apoiante, que é até um verbete, e é aquela pessoa que dá suporte na questão da PROEX. E esse trabalho todo que ele faz junto com o Valdo, e ele tem essa função mais direta aí de apoiante, claro que envolve muito mais pessoas, mas ele é um estudo de caso bem interessante,
e a gente vai estar aguardando ansiosamente aí a apresentação desse trabalho, que vai ser a primeira vez que ele vai falar mais diretamente assim da relação com o Valdo nesse trabalho. Vocês vão levar todas as baterias antiaéreas. Todas. Everton, aqui no ar, Adélio aqui em cima, queria ver contigo, você comenta ali na sinergismologia, na segunda linha, sinergismo comunim, cognópolis e comunex interlúdio. Não sei se você já comentou alguma coisa da relação das edificações hoje, que o interlúdio basicamente foi construído a posteriori do posicionamento da conscienciologia na região, né? Na paradoxologia você coloca isso, né? O paradoxo da intrafisicalidade proporcionar suporte à extrafisicalidade, de certa forma. Como você vê a relação entre interlúdio e cognópolis em termos de edificações? Como é que você acha ou percebe que isso vai acontecer, né? Olha, infelizmente para mim eu não fui na interlúdio ver as edificações lá, mas se nós, primeiro, né, colocando, né, reforçando o que você falou, a interlúdio surgiu depois do CIEEC. Então, podemos inferir que o CIEEC e as consciências que estão aqui já serviram de suporte para a criação da interlúdio. O fato da interlúdio existir otimiza o funcionamento do CIEEC e vice-versa. Então, por outro lado, pensando-se lá na caricatura das edificações extrafísicas, né, que nós tentamos plasmar aqui, penso que as edificações existentes na interlúdio, de certa forma, vão acabar influenciando nos nossos próximos projetos aqui para a CCCI. Servindo como base de inspiração, a princípio, também. Penso que sim, penso que isso vai acontecer. Porque depois você comenta na teoriologia também as escolas de arquitetura. Será que nós teremos uma escola de arquitetura conscienciológica, por exemplo, ou conscienciocêntrica, talvez? É possível, penso que sim. Talvez alguém aí se disponha a escrever sobre isso. Agora, você fala aqui também interlúdio, pombal, pandeiro. Agora, o negócio mesmo, a ordem não é essa, não. A ordem é pombal, pandeiro, CAEC, interlúdio. É que aqui, Valdo, eu quis colocar uma... Não, eu sei. Mais cronológica. Estou falando do ponto de vista cronológica, lá que ele está falando. Do ponto de vista de tamanho. Né? Pela expressão. Isso, pela expressão, exatamente. Valdo, você citou agora esse verbete. Ultimamente se falou aí que está fazendo vários verbetes, mega verbetes. Você podia dar uma... Não, a geral. mega verbetes, às vezes, que eu falo, não é por causa da mais qualidade. É a qualidade. Esse aí, por exemplo, não é grande coisa em matéria de quantidade, mas ele tem 7 itens que mostram aquilo que eu tenho, vamos dizer, vivenciado nesses últimos tempos. Então, isso aí é para efeito da UFIEX. Eu sei que é. Agora, eu estava pensando, mas eu não vou chegar a escrever isso, eu estou só falando para vocês para a gente estudar. Eu acho que, às vezes, o próprio para-efeito da UFIEX é superior ao UFIEX em certas coisas, para o ofexista. Isso é terrível, isso aí, a gente pensar numa coisa dessa. Dá uma explicada, por favor. Não, porque são as coisas que acontecem comigo. Por exemplo, eu falei na Anne Besant, na mesma hora eu vejo que ela está aqui, sinto energia, alguém sente. Isso é um dos 7. Isso, o que é? Isso é o banho de energia extrafísico que eles permitem eu fazer uma comunicação interativa, direta, do processo, no aqui e agora, na hora. Eu tinha isso, há 50 anos eu já tinha isso. Mas, por exemplo, uma vez no ano, uma vez no semestre. Agora não, todo dia eu tenho isso. Nos lugares mais absconsos, eu tenho isso. Então, veja, e eles mostram o seguinte, o enumerador já tinha me falado há algum tempo aí, que isso ia começar a acontecer com mais frequência. O problema todo é da frequência. Está havendo com muita assiduidade as ocorrências, entende? Elas estão muito assíduas, são muito frequentes. E ele tinha falado que isso ia acontecer. E ele falou assim, observa, porque quando isso ocorrer, vai ter conotação com o ambiente, o assunto,
as pessoas, aquilo que puder. Alguma conotação vai ter. E eu vejo que tem. Entende? Por exemplo, há coisas absurdas para mim, do meu ponto de vista de parapsiquismo. O caso, por exemplo, que o Hércules chegou, para mim é um absurdo. Aquilo extrapolou todas as minhas coisas, que eu tinha muito contato e as coisas todas do jeito que eram. Porque eu não tive a mínima ideia de quem era, só vi que era o Hércules, era o nome dele. Mas não sabia quem era, não sei nada. Sou o último a saber, o marido enganado. Quer dizer, é um processo brabo. Então eu vejo que isso supera tudo aquilo que aconteceu comigo quando eu tinha a pangrafia lá com o Balzac para receber o Cristo espera por ti. Hoje isso tudo transcende. Agora, são 7. Quando eu trouxer, nós vamos explicitar isso aqui com calma, para a gente ver como é que é. São as que eu coligi até o momento. Deve ter escapado alguma coisa que eu preciso de ver com calma, que eu ainda não sei. Mas agora, eu vejo o seguinte, é muita coisa que nós temos para estudar em matéria de parapsiquismo. E outra coisa também, isso está ficando um pouco assim, vamos dizer, exótico, esdrúxulo, um pouco assim, fora do ambiente, ou fora da casinha, como a turma gosta de falar aí vocês, em matéria do que nós estamos estudando e o que a ciência convencional está estudando. Nós estamos ficando muito defasados. O gap que apresenta está muito difícil, você entende? E eu não sei para onde vai isso. Agora, o que é que se passa? Esse gap, eles tentando combater a gente, não vai adiantar nada, porque eles não têm experiência. Se a pessoa não tem vivência, a pessoa que teve não vai dar o mínimo valor para a opinião dele. Vocês estão começando a entender? Então, esses mega gaps, esse distanciamento que está ocorrendo, eu não sei para onde vai isso. Agora, eu vejo que o parapsiquismo é uma multidimensiologia, como eu chamo, a paraperceptibilidade das pessoas. Eu ia até perguntar. Agora, comigo, já há muitos anos que eu já esnobo isso aí, não chego a fazer um desdém total. Mas, por exemplo, dou banana, esse negócio todo, é o desdém, vocês sabem disso. É esnobação. Porque não dá para perder tempo com isso. Mesmo nessa vida, eu trabalhei 18 anos lá dentro, eu sei como é que é. Eu ajudei a fazer a universidade. Eu não estou ali à toa. A hora que está o reitor, que é o filho daquele que construiu a coisa, que me convida para ir para lá, fala assim, não me convida. Ele insiste comigo, você precisa vir para cá e tomar conta disso. Que é isso? Então, veja, eu estive lá dentro, eu sei como é que é isso. Agora, então, veja, esse gap, eu não sei o que é que a gente poderia fazer para fazer uma pinguela entre um e outro. Eu acho que a coisa está ficando mais difícil. Isso está ficando cada vez mais assim, surreal, entende? Eu ia perguntar o que poderia acontecer, a alavancagem para o futuro, mas... Pois é, mas eu estou vendo o seguinte, a separação está ficando muito crítica. Está distanciando cada vez mais. Porque nós não podemos fazer mais concessões do que a gente faz. Então o problema, a iniciativa dele quando eles quiserem, o negócio é deles. Já tem gente já interessada nas coisas, que já estão insinuando certas coisas de Conscienciologia na academia. Mas veja, esse distanciamento, por exemplo, do processo aí. A hora que eu falo que uma pessoa vai examinar o FIEX, ela deve considerar isso como uma hipótese de tentativa, muito distante, e deixar para lá, porque... Agora, eu não posso deixar de escrever e de colocar esses dados aí. Então eu estou ficando cada vez mais surreal. Você está entendendo? Eu estou me distanciando da realidade deles. Dá pena. Mas agora, o que se passa? Nós viemos foi para conversar com intermissivista, não foi com cientista convencional, não é eletronáutico. Então eu estou na minha. Mas vocês estão entendendo? Agora, por exemplo, vocês, principalmente os mais jovens aí, que vão viver 100 anos, 120, 150, sei lá quanto, vocês estão perdidos nisso.
vai acontecer alguma coisa com isso aí. Isso vai fazer mais pressão em cima de vocês, do ponto de vista extrafísico, de vocês, do ponto de vista intrafísico, e por aí vai. Isso vai ocorrer, não tem jeito. Agora, o que eu puder, eu vou colocar em matéria de informação do parapsiquismo enquanto nós estamos aqui. Deixa me falar para fazer isso. O senhor estava falando em OFIEX, e essa questão das suas experiências com a OFIEX tem a ver, então, com a vinda do Hércules, com a presença dele? O senhor fez alguma relação? O senhor estava falando na sua OFIEX, nas experiências que o senhor tem tido na sua OFIEX. E o senhor falou do Hércules, que o senhor não entendeu. Tem a ver com a questão da OFIEX? Não. O Hércules, eu estou falando, é o processo da manifestação dele comigo. E como é que eu capto essas coisas assim na hora, e conversando outras coisas, com atenção dividida? Isso é uma loucura total. E outra coisa, depois a gente vai ver, está tudo certo. Tudo dentro do esquadro. Mas a transcendência da sutileza do parafato é que eu estou chamando a atenção. Você está entendendo? A sutileza do parafato. O caso do Hércules, por exemplo, foi impressionante. Eu estou vendo pela energia, o homem aqui é muito forte. O nome dele é Hércules. Ou é Hércules. Ou qualquer coisa. Eu não estou sabendo de nada. Depois a gente vai ver, está tudo claro. Ele apareceu com calma. Quer dizer, eles estão atropelando o processo comigo, mas fica tudo lógico. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Isso é transcendência do parapsiquismo. Sou fumante, mas jamais fumo em locais fechados. E sempre levo em conta que o errado sou eu. Ninguém é obrigado a conviver com isso. Sou do Rio de Janeiro. Minha dúvida é se eu posso me desenvolver lendo somente o que já faço, ou devo frequentar algum curso. O ideal é você frequentar algum curso. Como você está no Rio de Janeiro, fala aí com a turma para ver quando tem um curso e você aparecer. E ver se você aguenta ficar dentro do curso sem fumar. Porque eles também não têm fumo lá dentro. Em pergunta anterior foi comentado sobre instabilidade financeira. Também me preocupo com isso. Tenho 20 anos, sou inversora, gostaria de participar mais dos cursos e voluntariado, mas minha família não conhece a Conscienciologia. Então recebo auxílio financeiro deles. O que devo fazer nesse caso? Olha, preciso de ver onde é que você está. Se o negócio é muito bravo e crítico, você dá um toque para cá e fala com a Marta. Fala com a Marta e explica o caso para ela. Escreve uma carta para Marta. Ela vai te dar alguma ideia. Porque essa ajuda, ela tem um serviço de ajuda para aqueles que são entregas baratas, né, na beira do abismo, pé de chinelos financeiros e outras coisas mais nesse sentido. Everton, aqui na voluntariologia, você coloca no último item o voluntariado no setor da infraestrutura DIC instalada em campos. Sim. Seria aquele departamento de infraestrutura. Quando eu falo em IC instalado em campos, são as ICs que têm uma infraestrutura maior, vários prédios, várias instalações no caso. Então, estas ICs têm o setor de infraestrutura. Na terceira linha, o vinco positivo da intrafisicalidade. É que uma edificação conscienciocêntrica, ela vinca a intrafisicalidade. Aliás, toda obra de maior vulto, de maior significado, ela vai vincar a esta dimensão, no caso a dimensão intrafísica. Esse vinco pode ser positivo ou negativo. No caso das edificações conscienciocêntricas, seria um vinco positivo. Por exemplo, um vinco negativo aí no setor das artes, aqueles soldados de terracota, desenterrados, isso já vincou em outra era e está vincando agora novamente, ressurgiu, o vinco, em outra época. É um vinco negativo, no caso,
Uma alusão ao belicismo. Pelo Holopensene, me diz Exatamente. Agora, acho que seria bom chamar a atenção sua, viu, Loche? Eu não sei se você viu a mega pensenologia. Edificação conscienciocêntrica. Proexopódio. Você tem isso lá na sua listagem? Você já tinha visto? Você não leu isso aí? Ah, então tá vendo? Eu sabia. Peguei no pulo, cara. Na neosinapsologia, o segundo item. Então, como eu falei antes, esse verbete é pensado do ponto de vista do projeto, da construção e do funcionamento da edificação conscienciocêntrica. Então, no caso, essas edificações, elas abrigam os cursos de campo, por exemplo. E lá é possível que ocorra a ativação dessas neossinapses, dessas paraneossinapses. São aquelas ideias novas que a pessoa não tinha nem na intermissão. Alô, falando em neossinapsologia, poderia explicar a primeira frase, esse contato com local inédito? Qual é o sentido aí de que se quis dar inóspito, sozinho, separado? Não, local inédito. Ou não conhecido, ou não... Como? Não, novo, não conhecido, porque inédito é não inédito publicado. É aquele local desconhecido para a pessoa. Tá, desconhecido. Seria nesse sentido. Eu conheço como inédito não publicado, mas deve ter... Inédito é não real para ela ainda, não visto por ela, não conhecido por ela, não apresentado para ela. Então, é visto pela primeira vez. Certo. Isso pode ser um local novo, construído, ou, como eu até comentei aqui, um local que a pessoa não conhecia. Então, aquele local pode não ter sido recém-construído. É um local que pode já ter existido, mas para a pessoa, ele seria inédito. Então, ela vai viajar e entra em contato com algum local. E isso provoca nela o surgimento de ideias novas. E existe no dicionário... eu estou vendo no dicionário aqui, é nunca visto. Então, aqui, tá bom. Nunca inédito visto. É nunca visto. Inédito é que não existia. Inaudito. Inaudito, enfim, não visto. Não refere-se somente a não publicado. Everton, aqui na tua frente. Aqui. Oi. Na página 9, em binomiologia, o último binômio, o binômio duplo arquiteto-professor. O que você podia falar para a gente da influência como professor, o que influencia ou influenciou você como arquiteto também? Eu até estava comentando com a Nara antes de vir para cá, essa questão, né? Nós falamos sobre isso. Eu, quando cursei a faculdade de arquitetura, eu tinha como um objetivo ser professor de arquitetura, né, na época. Inclusive, as primeiras 2 pós-graduações que eu fiz foi visando isso, capacitação para dar aula. Depois, a vida profissional me tomou um tempo todo, isso ficou de lado esse plano. Aqui em Foz eu pude retomar. Eu vejo que a atuação como professor, em qualquer área, né, e na arquitetura não é diferente, faz com que você, além de sedimentar os seus conhecimentos, você começa a ver facetas desse conhecimento, formas de olhar para esse conhecimento, pois você tem que transmitir isso para alguém que não sabe nada a respeito a princípio. Então você tem que, conforme um aluno, você tem que abordar de maneiras diferentes. Isso vai ampliando, né, a sua própria compreensão sobre o tema. Então você vai se percebendo, aprendendo mais coisas sobre algo que você já sabia. Você já olhou a arquitetura da camisa dele? Não, ainda não. Olha lá, tem umas coisas que faz assim, olha lá, aquilo ali é novidade. Que no ombro, não foi de caso pesado. Eu não sei onde é que foi que ele tirou isso, mas há uma arquitetura ali, aquelas linhas aqui. Eu ganhei de presente do meu irmão, eu uso em ocasiões especiais. E Everton, fora da sala de aula, assim, a condição, por exemplo, da docência e lidar com os outros profissionais na construção de uma obra, por exemplo. Você
Porque na questão da docência você tem que ir aperfeiçoando a sua didática. Você acha que essa didática auxilia no papel de arquiteto? Eu acho, sim. Eu vejo que o ser professor, isso você tem até que tomar cuidado para que isso não seja até, de certa forma, meio chato. Você tem que cuidar para não ter aquele tom professoral em todas as circunstâncias. Mas, de uma certa forma, você não deixa de ser professor sempre. Às vezes é necessário. Agora, só eu pergunto a você, você acha que essa sua camisa é de Gaudério? Não. Foi comprada aqui no Paraná. Hein? Foi comprada aqui no Paraná. Foi. No Shopping Cataratas. Foi mesmo? Não, você já viu, nunca vi uma camisa igual essa. Não, ela tem uns detalhes também aqui, ó. Tem? Aqui, ó. Aqui no punho também. É verdade, tem umas coisas. Ela é cheia de detalhes. Impressionante a camisa dele. Meu irmão tem um extremo bom gosto. Alô. Falando em Gaudério, acabei de ler uma notícia, lembrando o 20 de setembro, que uma pesquisa no Rio Grande do Sul afirma que a maioria dos gaúchos é contra o separatismo. Então já é sinal que estamos melhorando um pouco. Contra o separatismo. Que é isso? Deve ser a nova geração. Que coisa, hein? Não, está mudando, estamos mudando. Ou se não, é porque está faltando dinheiro. Que coisa, hein? Isso é bacana. É uma boa notícia essa aí. Professor Valdo, há um pouco atrás você falou sobre os prédios que estão inacabados aqui em Foz do Iguaçu, ou que estavam inacabados. Sobre o quê? Os prédios. Sim. Edifícios que estavam em construção e inacabados. Os esqueletos de Foz. Toda cidade tem esqueleto. Mas aqui em Foz tinha bastante, agora estão reconstruindo, mas eu queria saber do ponto de vista extrafísico, o que aconteceu? Isso é negativo. A maioria deles são negativos e criam um ambiente cheio de energia negativa. Por isso que, por exemplo, no Rio, aquilo acaba virando uma cabeça de porco terrível, que é pior do que favela. Entende? Isso é perigoso. Outra coisa, isso é ambiente filme, isso é um monte de filme de criminosos que o processo todo é em matéria de esqueleto. Agora, em Foz tem alguns esqueletos ainda, até o momento que eu sei. Até um tempo, uma aluna fez um levantamento, havia só na área central, havia 16. Só na área central. 16, só na área central. Até onde Agora, o que eu vejo é o seguinte, tudo é... A pessoa ansiosa começa a fazer os planos e não leva o negócio à frente. Isso é fracasso, do ponto de vista geral. Inclusive do urbanismo, fracasso da urbanização. Na Avenida Paraná, perto de uma faculdade, tem 2 prédios ali, um deles está em esqueleto, o pessoal invade, vai lá, se droga. Me parece que um jovem, inclusive, caiu de lá, não sabe se foi suicídio ou não. Não, morreu. Já caíram vários. Morreu? Morreu. Pois é, esqueleto tem disso. Então isso vai intoxicando o ambiente. No Rio já vi essas coisas todas também antes, mas toda cidade tem esqueleto. Agora eu vejo o seguinte, o número de esqueleto em Foz é grande, proporcionalmente. Eu ainda não vi nenhuma estatística disso, mas aqui ele é grande. Mas a gente vê, é óbvio, não tem jeito de esconder. Mas algumas empresas já estão incorporando e construindo. Isso aí seria bom entrar, o plano de reurbanização da cidade é que devia tomar conta disso. Falta de dinheiro, sempre é falta de dinheiro. E outra coisa, quando não é dinheiro, é roubo. Que a pessoa fugiu com dinheiro no bolso. É a lavagem de dinheiro. Everton. O problema também é que a edificação, ela ficando exposta ao tempo, a estrutura, ela pode sofrer algum tipo de patologia. Vai deteriorando. Na página 11, aqui na caracterologia, você lista, uma série de profissionais envolvidos nas construções. Você, enquanto arquiteto, que tipos de cuidados que você tem para que essas pessoas não sofram acidentes e consigam se manter homeostáticas ao longo da obra? Olha, você não tem muito domínio sobre isso. Então, você pode estar cobrando dos responsáveis, mas aí é o caso onde há uma empresa maior contratada. Então, você pode, você sempre pode, mas ser atendido, normalmente ser atendido quando tem uma empresa maior. Então, você tem que estar sempre lá, cuidando, pedindo que as pessoas usem equipamentos, ou se você vai ver alguma situação de risco, sugerir que ela
atue de outro modo, mas você, enquanto profissional fiscalizador, você tem uma certa restrição, porque as pessoas, no meu caso de atuação, não são suas empregadas diretas, então você tem que cobrar os responsáveis. Agora, o que é que hoje faz o apontador? Ele faz as medidas. Ele mede quantos metros quadrados de reboco foi feito. Todas as medidas ficam para de que olho. você possa. Para ver se o negócio segue sempre. Para você fazer o fechamento. Então vai fazer o pagamento. Aí quanto que foi produzido? O pessoal vai lá e vê quanto que produziu. Agora, outra paga. coisa. Qual a diferença que você estabelece entre o carpinteiro e o marceneiro? É que o carpinteiro é aquele mais bruto da obra. Ele que faz o serviço de formas. Então ele faz as formas das vigas, ele faz os andaimes, e o marceneiro é mais ligado à questão moveleira, ele faz os móveis, a marcenaria é mais de acabamento de móveis. A carpintaria, ele faz o telhado, a estrutura do telhado. É o carpinteiro. Muitas graças. Alô, Everton. Numa conversa informal outro dia, você comentou dos contrafluxos que você vivenciou quando estava construindo o tertuliário. E você falou das intuições que você tinha aí, muito interessante, curiosidade. Você poderia falar de um ou mais episódios aí que você vivenciou aí? Aqui houve muitas situações de alguns contrafluxos, não muito, obviamente não predominaram, claro, se não estava aqui, né, foram coisas bem menores, mas nós vimos assim alguns contrafluxos técnicos de algumas faltas de conciliação, por exemplo, de projetos, o projeto estrutural, houve alguma inconciliação, não foi muito bem conciliado com o projeto arquitetônico. É claro, aos descontos que nós temos que dar, porque nós, enquanto contratantes, nós do CAEC, nós da IEC, nós impusemos, de certa forma, um prazo exíguo para os profissionais se habilitarem e para colocarem os seus orçamentos, porque nós tínhamos uma certa pressa, digamos, de colocar o prédio em pé. Então, nós somos conscientes que os prazos não foram os ideais. Então, nós sofremos a consequência disso e tivemos que, aqui, durante a obra, conciliar. Mas o caso que eu comentei outro dia aqui, que foi um dos mais marcantes, que aconteceram mais de uma vez, era que a intuição que eu tinha de vir aqui fiscalizar por erros que estavam sendo cometidos. Eu até comentei que eu lá de casa via o tertuliário, e ficava olhando ele de binóculo, via se o pessoal estava aqui ou não estava, eu vinha para cá. Fala que você mora depois do rio. Eu moro lá do outro lado do rio. Então eu conseguia ver o tertuliário de binóculo, então vinha para cá. E as intuições muito, muito fortes sobre erros, e houve aquele caso que então vou repetir que eu tive a intuição, vai lá que tem um problema errado, e eu vim aqui e falei com um encarregado que só vamos vistoriar aqui porque tem um erro. O tem parapsiquismo nessas coisas, tem aquele caso do curso lá. Isso. Então isso aí tem essas intuições muito fortes. Agora, trabalhando lá comigo desse jeito, alguma coisa tem que aprender, vai no tapa, não tem saída. Tento fazer a projeção consciente há mais de 2 meses. Tive 2 experiências incríveis, aonde senti o entorpecimento e o desprendimento dos membros superiores. Tento praticamente todos os dias, mas não tenho grande sucesso. Pratico a mobilização de energia todos os dias. Irei fazer o CIP em Florianópolis. Li seus livros sobre projeção e estou agora com o conscienciograma. É incrível o aumento de lucidez que tive. Quero mudar de vida e ajudar muitos, tanto através da TENEPS quanto aqui na vida intrafísica. Como posso dinamizar e melhorar no quesito projeção e também nesses outros processos? O melhor que você faz é usar o laptop e colocar as suas experiências e ir examinando essa experiência com o passar do tempo. Com o acúmulo, o acervo das suas sensações e vivências, você vai expandindo o processo e vai entendendo mais a presença do amparador. Aí o amparador vai te dar mais inspiração. Aí você cresce mais depressa. Use o laptop. A primeira medida seria essa. Vale a pena.
Ok, então eu vou fazer um comentário aqui sobre o item na página 11, que é a prosêmica. Então, dentro do universo da intrafisicologia, estamos, a maior parte do tempo, imersos na arquitetura, pois a forma arquitetônica contém o espaço vivencial aberto ou fechado. Então, quer dizer, se nós formos observar, nós dormimos dentro da arquitetura, acordamos, nos movimentamos, dentro, fora, utilizamos as instalações, isso é o universo da arquitetura. Você faz uma concorrência permanente, uma competição natural com a natureza. Exatamente. Aí no duro mesmo seria competição artificial com a natureza, não é isso? Então é algo que... E às vezes você ganha. Então é um aspecto... Por exemplo, não dava para fazer a tertúlia e debater lá no espaço aberto. Não dá. Então não dá para, não daria para, nós temos que, é um aspecto da nossa vida, por isso que a arquitetura, ela é uma ciência social aplicada, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social aplicada. O envolvimento dela... Algumas coisas são exatas. Exatamente, não, quer dizer que não é que ela não seja, ela vai além de uma ciência exata. Vai além disso. Então ela não se restringiria... Já parece que a Rosa está querendo falar. Rosa, você é a última, pode falar. O Everton, essa síndrome dos edifícios doentes é a mesma coisa que o edifício que está no esqueleto, não? Ou tem outra coisa aí por trás? Essa do esqueleto chama-se patologia das construções, que abordam isso. Essa síndrome dos edifícios doentes é uma síndrome já antiga, bem catalogada, que ela ataca principalmente a questão do ar. Ar-condicionado. O ar-condicionado, ele é o carro-chefe disso. A doença dos legionários. Isso. São as bactérias, né? A síndrome dos legionários. Os legionários. Exemplo disso. Você lembra do fundão lá? Aquele hospital que faz um L assim, são vários andares, aquilo ali ficou inapropriado. Então eles só usam apenas alguns andares. É muito por essa condição. Caracteriza-se quando 20% dos usuários... É assim do legionário, chama isso. Foi lá que eles descobriram esse processo do ar-condicionado. Então, quando 20% dos seus usuários, eles começam a ter uma sintomatologia, principalmente relacionada a alergias, às vias aéreas superiores, e se eles são afastados, essa sintomatologia diminui, isso que caracteriza que o edifício está doente. Ele está sindrômico. Mas, seu verbete está muito bom, eu espero os próximos 300. Tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 21 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 21 perguntas online. Hoje teremos os recados da Ivone e da Liliana sobre o AIC Longevitar, a Ami sobre o curso 40 manobras, eu vou falar sobre o congresso de verponologia, a Rosa sobre o programa verbetografia e a Viviane sobre prática da tridotação na Invex. Antes com vocês, a Eliana Manfroy com o programa Amigos. Boa tarde. O verbete de hoje mostrou muito bem a importância das edificações conscienciocêntricas, entre elas aqui o tertuliário, o holociclo e a holoteca. E vocês todos sabem, e quem não sabe então, essas edificações tão importantes para nós, para todos os pesquisadores da conscienciologia, elas são mantidas atualmente pelo programa Amigos Enciclopédia. Daí a importância que você faça sua adesão ao programa, ou você, amigo que teve a sua assinatura vencida nos últimos meses, retorne a ser um assinante ativo. É muito fácil, basta ligar para o 45 35 25 26 52 aqui no CAEC. E em poucos minutos você se torna amigo da enciclopédia ou renova a sua assinatura. E avisar também vocês que neste domingo, dia 25 de setembro, haverá o sorteio mensal do programa, onde vai ser sorteado um curso Assistenciologia, que o IPC oferece, o livro JK do professor Alexandre Nonato e um netbook HP muito interessante para a gente realizar aí as nossas pesquisas. Muito obrigada. Boa tarde. Longevitar, Associação Internacional de Longevidade,
convida todos vocês ao segundo encontro sobre longevidade. O encontro será realizado no Centro de Convivência do Idoso, que fica na rua Piquiri, do lado da Praça da Vibra. O encontro será no Dia Internacional do Idoso, ou seja, o 1º de outubro. Convidamos agora a professora Ivone para falar um pouquinho sobre a oficina da memória que ela vai impartir lá. Bem, o nosso convite é que essa oficina será realizada dentro do evento e ela será realizada no dia 1º de outubro mesmo, às 11h30 até às 12 horas. A oficina ela vai falar sobre memória e neurônios, como melhorar a memória e como fortalecer as glias e tornar a memória mais pontual. Malhar o soma é bom, mas a malhação cerebral é melhor. Nosso convite é: venha testar os 2 hemisférios cerebrais e verificar pontos fortes e fracos e quais dos 2 hemisférios você deve investir mais. Venha, é um convite que nós fazemos a todos. Obrigada. O evento é gratuito e é importante a participação de todos vocês. Obrigada. Boa tarde. Se você já se inscreveu para o curso 40 Manobras, que começa daqui a 2 dias, um lembrete. O horário é 8h30 no discernimento. Se você não se inscreveu, mas tem vontade de trabalhar suas energias, 4 dias direto, sob a batuta do professor Epicom Mário Oliveira, faça a sua inscrição que ainda dá tempo. Recepção do CAEC, telefone 45 35 25 26 52. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Para aqueles que querem participar do grupo dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia e ainda não fez, né, o seu verbete pessoal, pode aproveitar essa chance aí de fazer o programa Verbetografia 100% à distância, que vai ser iniciado agora no dia 22, depois da manhã, quinta-feira. Esse programa facilita as pessoas que têm problemas de horário. Por quê? Apesar da gente ter toda quinta-feira à noite, de 7h30 às 9h30 da noite, uma aula online, essa aula vai ficar disponível depois para a pessoa ver. E as aulas, as demais aulas e os textos de estudos vão ficar disponíveis na plataforma Moodle, de tal maneira que a pessoa pode se organizar de acordo com o horário disponível pessoal para assistirem às aulas durante o decorrer da semana. Então é bem facilitado. Essa aula online é para tirar dúvidas. A gente não vai dar aula assim de conteúdo, a menos da primeira aula, que a gente vai bater um papo mais assim de contextualização, né? Mas as aulas estarão todas gravadas lá, vocês podem repetir a aula quantas vezes vocês quiserem, e mesmo assim, se tiverem alguma dúvida, nas quintas-feiras a gente vai estar lá para tirar as dúvidas na medida do possível. Então, a gente convida todos vocês para fazerem as inscrições pela recepção do CAEC, que pode ser pelo telefone, o código de área 45 e o número 3525-2652, ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada, esperamos vocês. Boa tarde. A Sinvex convida a todos a participarem do curso Prática da Tridotação na Invex, que vai acontecer em fevereiro de 2012, de 23 a 26 de fevereiro. São 4 dias de imersão. Esse curso vai acontecer no discernimento e busca desenvolver a tridotalidade consciencial, que é a intelectualidade, a comunicabilidade e o parapsiquismo. Na parte da intelectualidade, nós vamos estudar a biografia do JK, do livro do professor Alexandre Nonato. Ele será um dos professores. Nós teremos também debates e dinâmicas que vão desenvolver a argumentação, né, e a comunicação. E partes práticas bioenergéticas, que vai desenvolver o parapsiquismo. Maiores informações no e-mail cursos@sinvex.org ou no telefone 45 2102 1406. 45 2102 1406. Obrigada. Antes do encerramento, gostaria de lembrar vocês que já estamos há 3 semanas do segundo Congresso Internacional de Verbonologia. Nesse evento serão debatidos os temas de ponta
dentro da Conscienciologia, e particularmente estarei participando, trazendo o tema da releitura autobiográfica, que trata de técnicas e procedimentos da pesquisa seriaxológica, ou das várias vidas pretéritas que a gente supõe a ter. Então, nesse sentido, a gente convida vocês a participarem e trazerem seus questionamentos e contribuições. E para amanhã, lembramos que teremos o verbete autoprontidão energossomática, a especialidade energossomatologia, a autora, a professora Mabel Teles. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.